O relatório da CPI da TAP é uma farsa? E nós queremos 100 milhões de turistas um dia em Portugal? E já agora, as vedetas das criptomoedas ganham sempre? O mistério das finanças. Comecemos então por esta pergunta. As criptovedetas vencem sempre? Isto vem a propósito de pessoas que passaram a ser vedetas por causa das cibermoedas, normalmente através das redes sociais, mas também de pessoas que já eram vedetas e que se associaram a criptomoedas. O exemplo é o de um casal, ou de um ex-casal neste caso, Tom Brady e Gisele Bündchen. Ele foi um dos melhores jogadores de futebol americano de sempre, um quarterback. Ele terminou a carreira este ano. Ela, top model brasileira, chegou a ser a modelo mais bem paga do mundo. E os dois foram apanhados pela falência da FTX. Eles eram embaixadores da FTX, eram caras, rostos, fizeram publicidade. Ele recebeu 30 milhões de dólares por isso, ela recebeu 18 milhões. Ambos foram pagos com ações da FTX. Claro que perderam esse dinheiro com o colapso desta plataforma, mas pior, de acordo com o New York Times, que traz estas informações que eu estou a citar, Tom Brady e Gisele Bündchen foram processados por um grupo de lesados da FTX por terem precisamente promovido o investimento, feito publicidade, dito que a FTX era uma entidade de confiança, etc. E isto não é caso único. Paris Hilton, Snoop Dogg, Reese Witherspoon, Matt Damon são outros exemplos de vedetas que se associaram a criptoinvestimentos. Kim Kardashian, ainda segundo o New York Times, já teve de pagar mais de $1 milhão por ter feito conteúdo promocional erróneo a outra cibermoeda, ou melhor, a Ethereum Max. Lindsay Lohan, Jake Paul, Shaquille O'Neal também já foram processados por causa do mesmo tipo de promoção a cibermoedas. E mesmo se pensarmos no fundador da FTX, Samuel Bankman-Fried, ele tornou-se ele próprio uma vedeta, não era uma pessoa conhecida, tornou-se uma pessoa ultra conhecida e acabou acusado pelos reguladores norte-americanos e por um conjunto de lesados, pela SEC, o regulador dos mercados financeiros norte-americano, acusou de defraudar investidores nesta plataforma. É uma plataforma de negociação de criptoativos e vale a pena lembrar qual é que era o discurso da FTX e de muitos outros que promovem cibermoedas e criptoativos, e que é tipicamente feito através das redes sociais, e é um discurso que basicamente parte de teorias de conspiração contra a banca, contra tudo o que é regulado, e sempre prometendo uma espécie de avenida ou alameda de lucro fácil. Bom, na verdade a FTX era um castelo de cartas, hoje sabemos, e pior do que isso, houve um desvio massivo, são essas as suspeitas, de fundos dos clientes para outras empresas que eram dos mesmos proprietários. Bom, quem ouve este podcast já sabe que eu sou muito cético em relação às cibermoedas, sempre fui mesmo quando elas estavam a subir imparavelmente, e basicamente por serem um ativo de enorme volatilidade e ser fundamentais, compreensíveis, ou pelo menos que eu consiga compreender, e sim, por ser um mercado desregulamentado. E é por isso que dizemos, quando falamos aqui de cibermoedas, dizemos sempre, para se quer mesmo investir, deve-se investir apenas uma pequena parte, ou então ter a noção de que isto é mais ou menos como ir ao casino, ou seja, não há lucros fáceis, isto não existe em lado nenhum, pelo menos de forma legal, ninguém enriquece de um dia para o outro, a não ser correndo um enorme risco, e o risco pode correr muito bem e pode correr muito mal, mas claro que há muita gente a ganhar muito dinheiro das criptomoedas. Curiosamente, eu não me lembro, tirando destes casos das vedetas, não me lembro de ouvir falar ninguém que venha dizer eu perdi muito dinheiro nas criptomoedas, que é mais ou menos o que fazem as pessoas quando vão ao casino. Aliás, contam sempre os ganhos, mas nunca contam as perdas. Portanto, as criptomoedas, ou melhor, as criptovedetas ganham sempre? Bom, a resposta é sim, como todos os investidores mais ou menos conhecidos de criptomoedas. Eles ganham sempre, até perderem. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. Olá, seja bem-vindo a este episódio. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro, como de costume aqui estou, e hoje
Temos não o António Costa, que aqui costuma estar, ele não está cá esta semana, voltará em breve. Temos o André Veríssimo, ele é redator principal do ECO, um jornalista de economia com muitas provas dadas e conhecido de voz com toda a certeza. Ele foi antes diretor do Jornal de Negócios, por exemplo, e é um grande especialista precisamente em produtos financeiros, mercados financeiros, dentro da área da economia. Foi a área em que se foi especializando, foi exatamente esta. Olá, André, bem-vindo a este podcast. Olá, Pedro, muito obrigado. É um gosto estar aqui esta semana a substituir o António. E, enfim, sobre o teu editorial, a referir apenas que a Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida, valoriza cerca de, ou quase 100%, desde o mínimo que atingiu este ano, o que só vem mostrar que de facto é um ativo de casino que tanto depressa sobe, mas mais rapidamente ainda pode cair. Ele está a subir 100% este ano e está a cair, salvo erro, perto de 50% desde o máximo que foi há 2 anos, salvo erro. Portanto, lá está a enorme volatilidade de uma no caso desta cibermoeda. Aconselha-se cautela, portanto. Da cautela, exato. Olha, mas vamos aos nossos outros mistérios. Que mistério é que escolheste para este episódio? Esta semana foi apresentado o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Ao fim de 5 meses temos finalmente um relatório com conclusões da responsabilidade de Ana Paula Bernardo, que é deputada do PS, e que foi recebido com críticas ferozes, e o mistério desta semana é se o relatório da CPI à TAP é ou não uma farsa. O relatório, enfim, naturalmente que faz um reporte de uma série de factos que foram sendo apurados, enfim, com as audições, com os documentos que foram pedidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e o problema está, sobretudo, nas conclusões. Porque a leitura que elas fazem é claramente benigna para o Governo. E isso é visível quer na abordagem que é feita à polémica e indenização de 500 mil euros brutos à antiga administradora Alexandra Reis, onde, enfim, é dito que o Ministério das Finanças não tinha qualquer conhecimento. E aí, de facto, daquilo que foi apresentado na Comissão Parlamentar, não há evidência do conhecimento das finanças, mas depois também é dito que no Ministério de Infraestruturas, que tinha conhecimento, obviamente, da indenização e autorizou, enfim, que a participação no processo foi mais vaga, que não tinha conhecimento inteiro daquilo que se tinha passado na negociação, e, portanto, de alguma forma, diminuindo aquilo que seriam as responsabilidades de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado, Hugo Mendes. Recusa que existe informalidade na tomada de decisões, quando todos sabemos que, nomeadamente, a autorização para esta indenização foi dada por mensagem. Portanto, e o processo decorreu muito na base de mensagens. Também, enfim, legitima completamente a demissão da antiga CEO Christine Urmier-Weidner e do chairman Manuel Beja, e diz também que não houve ingerência na gestão corrente da TAP, apesar de se conhecerem, enfim, vários casos em que ficou claro que muitas decisões que eram tomadas pela ex-CEO passavam pelo crivo do Ministério das Infraestruturas. Enfim, portanto, temos aqui um quadro que é pintado nas conclusões, que é claramente inclinado para o lado do Governo. Por outro lado, temos uma crítica à oposição. Mais concretamente ao PSD, nomeadamente que a privatização de 2015 foi feita por Passos Coelho fora de tempo, porque já tinham passado 2 dias desde que a esquerda chumbou no Parlamento o programa do Governo. Diz também que, e aponta muito, tica várias páginas a essa circunstância da capitalização ter sido feita com fundos da Airbus, da companhia aérea,
Critica também as cartas de conforto que foram dadas aos bancos na altura e que na prática colocaram o risco do lado do Estado. E portanto, no fundo, o que temos aqui é um retrato bastante enviesado daquilo que foram as audições que assistimos todos. Essa para mim é a questão mais... causa maior perplexidade. Não é... Quer dizer, basicamente há uma absolvição de tudo o que diz respeito ao governo e, como tu dizias, a culpa é de Passos. Portanto, em 2015... E da ex-CEO. E da ex-CEO, que já foi demitida. Mas nem é tanto isso. É o mero facto de isso não coincidir com aquilo que aconteceu na CPI. Nós assistimos, enfim, houve jornalistas que assistiram a cada minuto daquelas longas sessões, e mesmo que eu não tenha assistido, e não tenho que assistir, mas tenho ali noticiário, percebo que não foi isso que aconteceu. Mas sabes, há outra farsa, eu acho, que é a própria CPI, no seguinte sentido, ou seja, este relatório é uma proposta de relatório feito por Ana Paula Bernardo, deputada do Partido Socialista, já foi muito criticada, haverá agora alterações, mas há uma coisa que para mim fica clara no fim. É que isto tudo nasce por causa de uma coisa que foi a indemnização paga a uma administradora que foi afastada e chegou-se a uma negociação. Tudo aquilo foi ilegal, porque era uma renúncia que afinal não era uma renúncia porque houve pagamento de indemnização, etc. O Tribunal de Contas já se pronunciou sobre isso e declarou mais ou menos aquilo tudo irregular ou ilegal. A questão é que, logo a seguir, quando isto é notícia, o Presidente da República manifesta-se preocupado. O Primeiro-Ministro demora 2 ou 3 dias, salvo erro, estou a citar de memória, mas vai censurar aquilo. E agora, e o Ministro Pedro Nuno Santos demite-se. Mas nas audições, o que ficou claro foi que o Pedro Nuno Santos não se arrepende de nada, nem o Secretário de Estado. Ou seja, eles teriam feito o mesmo, eles na prática disseram isso, eles teriam feito o mesmo, e é aqui que vale a pena perceber a diferença entre política e a realidade. A realidade é a seguinte, mal ou bem, quando se querem mandar, entre aspas, ou mesmo sem aspas, um administrador embora, é preciso pagar até ao fim do mandato ou então chegar a um acordo. É assim que acontece. E não é por ser o Estado, que é mais forte, que se ultrapassa a lei. Portanto, quiseram que a senhora saísse, a senhora, muito bem, disse, então paguem. E fez um acordo. É assim que as coisas acontecem. Depois isto criou um enorme clamor porque era meio milhão de euros e... Uma empresa com ajudas do Estado, 10 mil milhões. Exato, pronto. Mas se Pedro Nuno Santos tivesse dito logo no princípio aquilo que me parece que ele continua a achar, que no fundo ele continua a entender que tinha que proteger a CEO e proteger, era dar-lhe condições de gestão e portanto Alexandre Reis tinha que sair. Para sair era preciso fazer um acordo. O acordo foi $500 mil. Se ele não tivesse dado a sua validação ao acordo, Alexandre Reis não teria saído. Se ele tivesse dito isso na altura, claro que teria sido criticado publicamente, mas teria sido, o que eu acho é que tinha-se evitado uma CPI. Porque no fundo isto parte por uma coisa que é o que acontece na vida real, que é quando alguém faz mal, como foi o caso, faz mal um Conselho de Administração e uma Comissão Executiva. Portanto, faz mal que passado poucos meses as duas pessoas não se entendiam. Mas esse é o erro original, não é? O erro original foi ter-se feito mal uma Comissão Executiva. Mas depois desse erro, naturalmente, que a CIA tem que escolher a sua equipa. Ou se diz, entendam-se, eu não quero saber, entendam-se, façam as pazes, não façam o que quiserem, ou então indemniza-se. Pronto, e tínhamos evitado uma CPI longuíssima, no fim da qual o que temos é uma proposta de relatório ridículo. Sim, é uma proposta de relatório que, passados estes meses todos, de facto, não não dá uma boa imagem do Parlamento. Que é a questão essencial. Que é a questão essencial e, portanto, se uma comissão parlamentar de inquérito serve apenas para se passarem narrativas de pendor político, não é? Carregadas e marcadas Sim. por aquilo que é a inclinação de cada partido, bom, para isso temos os plenários na Assembleia da República. Não precisamos fazer comissões parlamentares de inquérito. E, portanto, eu acho que se perde aqui uma oportunidade de, ainda por cima, este foi um processo que teve tanta atenção mediática, perde-se aqui uma oportunidade de credibilizar as comissões parlamentares de inquérito, mostrar aos portugueses que, de facto, vale a pena ir a fundo nestes temas, ainda que, enfim, quem as seguiu, eu acho que ficou com muita informação relevante que antes não tinha. Uhum. Olha, eu escolhi outro mistério que está, de alguma maneira, relacionado com a TAP, mas por outras razões, e o mistério é se queremos 100 milhões de turistas.
Claro que é uma ordem de grandeza um bocadinho absurda, não tem nenhuma referência concreta, é só uma forma de provocação em relação às infraestruturas que temos. Acho que ainda não temos, acho que dizemos que vamos ter e se calhar nunca vamos ter, por exemplo, o aeroporto. E porquê? É um tema que tem sido pouco discutido. Nós estamos há anos a discutir o novo aeroporto. E basicamente o consenso é que precisamos de um novo aeroporto. E depois há muita discussão onde é que ele vai ser. Mas há basicamente um consenso, ou pelo menos uma maioria muito alargada no que é a voz pública, enfim, a opinião publicada nos últimos anos, de que precisamos mesmo de um novo aeroporto. A minha pergunta é qual é a dimensão que queremos? Um país que tem 10 milhões de habitantes, este ano vai muito provavelmente bater o recorde de visitantes, de turistas, porque o princípio do ano foi muito forte, portanto vamos muito provavelmente superar este ano 30 milhões, ou seja, 3 vezes a nossa população. E quando nós falamos num novo aeroporto, nós não estamos só a discutir localizações, estamos a discutir capacidade. Por exemplo, Alcochete, a proposta Alcochete tem muito maior capacidade do que aquela que resulta da proposta do Montijo. Portanto, não estamos só a escolher uma localização, estamos a escolher capacidade. E esta pergunta tem que ser feita sobre qual é a estratégia que existe de crescimento. Porque vamos supor que nós ficávamos por aqui, entre aspas. Que agora alguém dizia, não queremos mais aeroporto. Afinal, fica tudo como está e queremos é regular esta oferta que temos, ou melhor, esta procura que temos dos 30 milhões e vamos adaptar o país a estes 30 milhões e o que queremos então é, no fundo, que os turistas, do ponto de vista económico pelo menos, que os turistas tenham um perfil económico cada vez mais elevado. E vamos usar a procura e a oferta para isso. Esta era uma possibilidade, não está em cima da mesa, mas eu gostava de saber qual é que está em cima da mesa, porque eu não sei, acho que ninguém sabe, e não acho que seja porque alguém esteja a esconder informação. Acho que o governo, ou os governos, não fizeram esta pergunta a si próprios e não chegaram a uma resposta. Que nível de turismo é que queremos ter? Que nível de turismo é que queremos ter? Porque o nível de turismo tem o facto de termos, vou tirar números para o ar sem referência, mas o facto de desenharmos o país para 40 milhões, ou para 50, ou para 60, ou vá, por absurdo, 100 milhões, tem um impacto brutal em tudo o resto. Porque se nós quisermos, por exemplo, 50 milhões, então significa 5 vezes mais a nossa população. Então, nós não temos infraestruturas para isso, e eu não estou a falar só do aeroporto. Nós temos que ter infraestrutura, nem sequer da linha ferroviária que depois vai ligar o aeroporto a Lisboa, por exemplo, ou da terceira travessia sobre o Tejo. Não, eu estou a falar de infraestruturas que têm um impacto brutal, ou melhor, que sofrem um impacto brutal, como sejam os transportes, a habitação, a saúde, a segurança. Só para dar estes exemplos. E são pressões que já existem hoje. Hoje, no pico do verão, por exemplo, em zonas do Algarve, há muita copofonia à noite e há muito estardalhaço à noite e não há forças de mobilização suficientes para se houver, enfim, vamos chamar de desacatos. Pronto, não quero sequer radicalizar os hospitais. Sim, não estou a falar de criminalidade sequer grave. Depois, os hospitais, como dizes, nós chegamos a agosto. E o que aconteceu, por exemplo, no último ano foi dramático do ponto de vista das urgências, ou melhor, da falta de capacidade para urgências. Isto é válido para os portugueses, é válido para aqueles que nos visitam. Se mais nos visitarem, maior a pressão. Portanto, e depois chegamos à habitação, o impacto brutal que tem sobre a classe média portuguesa, mas também coisas tão aparentemente negligenciáveis, mas são essenciais quando se faz planeamento, que é coisas como estão a acontecer este ano, que é, há uma grande falta de mão de obra para serviços em Portugal, portanto têm vindo cada vez mais estrangeiros. Neste momento há cerca de 650 mil estrangeiros a trabalhar em Portugal, em 2015 eram 150 mil, portanto mais de meio milhão. O que se tem verificado, por exemplo, muitos empresários o que se estão a queixar é que não conseguem ter instalações disponíveis para eles dormirem. Por exemplo, no Algarve, porque há um pico de procura no Algarve, portanto há uma e não há oferta de habitação. E como a habitação está caríssima, depois na prática o que acontece, pelo menos em muitos sítios, como nós sabemos, e em alguns casos vão ser notícia, é que há trabalhadores que são amontoados em sítios sem condições mínimas de habitabilidade, às vezes até de salubridade, e são ali encaixados. Estes exemplos desta pressão que já existe hoje, que é brutal e que decorre de uma grande procura de serviços, se nós vamos aumentar a nossa capacidade aeroportuária porque queremos ter, lá está, vamos supor os tais 50 milhões de turistas, então nós temos que fazer um planeamento do país inteiro. Sim, não basta fazer um novo aeroporto.
Não, é isso, porque não chega a dizermos estamos a faturar muito. O Estado está cheio de IVA, em grande parte esse IVA é pago por estrangeiros. Que maravilha. E depois achar que isso não tem custos, porque tem. De outra maneira, o que acontece é, primeiro, as pessoas que nos visitam não têm os serviços que estão à espera de ter, nomeadamente quando as coisas não correm bem, e segundo, o país não é só feito para turistas, não é, ainda bem que eles vêm e são recebidos de braços abertos, não é isso, mas não é feito para portugueses, não é? Ou seja, aqueles depois nós que vivemos em Portugal também somos afetados por essa, ou seja, há aqui um desencontro que vem essencialmente da falta de estratégia, da falta de planificação, de planeamento. Portanto, nós nem sequer conseguimos decidir o aeroporto, não é? Eu gostava que antes disso decidíssemos qual é o nosso modelo de crescimento, nomeadamente o modelo de crescimento do turismo e o que é preciso de adaptar do ponto de vista de investimento em infraestruturas para estar à altura desse crescimento que tanto porfiamos. Eu não sei a resposta, tu sabes? Pois, eu acho que a resposta é precisamos de uma estratégia. O turismo, de facto, tem sido um fator de crescimento muito importante para a economia portuguesa e a economia portuguesa vai continuar a precisar de crescer. Agora, é preciso de facto fazê-lo de forma sustentada. Durante a pandemia criou-se uma certa ideia romântica, porque quem conseguiu viajar descobriu que podia visitar os destinos enfim, de forma mais pacífica e agradável, sem montes de gente, e que depois disso ia haver novas formas de gestão mais equilibrada do turismo. A verdade é que a pandemia saiu e o turismo selvagem, chamemos assim, voltou ao que era. E, portanto, eu acho que é de facto necessário fazer essa reflexão, porque cada vez mais se fala do over-tourism, é preciso medidas para que o turismo seja também sustentável. E o maior mecanismo é o mecanismo de controle de entrada. O maior mecanismo do ponto de vista de procura é sempre um mecanismo de controle de entrada. Quando, por exemplo, foi feito, é um micro-exemplo, quando foi feito um grande debate sobre a Ria Formosa no Algarve, não é? Como é que nós íamos fazer com que não se destruísse aquele ecossistema da Ria Formosa. Ou seja, sobretudo que estava em causa, sobretudo pela procura turística daqueles que querem atravessar a Ria Formosa e para as ilhas do Algarve. O mecanismo de controlo é basicamente o número de licenças que existem para o transporte para os barcos, não é? Que transportam de um lado para o outro. É um mecanismo de controle. Nos Açores isso também existe, em São Miguel, nas visitas ao Ilhéu de Vila Franca, há um limite de transporte de passageiros diário. Pronto. Portanto, o nosso maior mecanismo de controlo são os aeroportos, porque como tem dito o governo, a Portugal só se chega de avião. Enfim, não é inteiramente verdade, mas pode-se vir de navio, etc. Mas sim. Mas é a principal porta de entrada. É de facto a principal porta de entrada. Ainda bem que temos este problema, no sentido que é um bom problema, um problema de crescimento. Agora, é um problema, transformou-se num problema. E o problema só se resolve com planificação, com planeamento, fazendo contas e desenhando estratégias. O governo até tem uma maioria absoluta, portanto, tem tempo, tem dinheiro para fazê-lo. Eu gostava de ter esta resposta dada pelo governo antes de me dizerem que o aeroporto vai ser aqui, ali, acolá, ou então, como de costume, que se vai continuar a estudar e daqui a uns anos voltamos a falar. Exato. Olha, posto isto, vamos então abrir o mielheiro e vamos à boa e à má moeda da semana. André, queres começar? Então eu vou começar e a boa moeda vai para Luís Montenegro, presidente do PSD. Luís Montenegro tem sido acusado de não apresentar propostas alternativas para o país, enfim, tem cometido alguns deslizes, mas esta semana apresentou a Agenda Mobilizadora 2030-2040 com um largo conjunto de medidas para a saúde. Enfim, traça um objetivo, quer colocar Portugal entre os países mais desenvolvidos da OCDE nos indicadores de saúde, portanto no top 10 até 2040, e enfim tem uma série de medidas como atribuir um médico de família digital a 3 milhões de portugueses, enfim uma forma de usar a digitalização para resolver o acesso aos cuidados primários, a consignar à promoção da saúde e prevenção da doença receitas dos impostos sobre as bebidas e sobre o tabaco, e esta de facto é uma área onde Portugal é um dos países da OCDE que menos gasta em prevenção.
Ora, a aposta na prevenção é absolutamente fundamental para no futuro termos orçamentos da saúde equilibrados e realistas com aquilo que é a economia do país. Enfim, fala-se numa medida que pode gerar 100 milhões de euros, ainda parece pouco. Enfim, também a contratualização de cuidados com os setores social e privado, sempre que isso for mais vantajoso para o Estado. Enfim, há uma série de outros exemplos. Outro que eu também acho interessante é a criação de uma agência de dados em saúde, porque, enfim, acho que todos nós já nos confrontámos com a situação de, enfim, ter feito um exame ou estar a ser acompanhado numa unidade privada e depois ter que recorrer ao público por uma circunstância qualquer ou vice-versa, e depois os exames não estão disponíveis porque os sistemas não comunicam, não há um sistema unificado. Portanto, se a pessoa for de um médico do privado para o público, o médico não tem sequer acesso ao histórico dessa pessoa. Ora, isso cria uma ineficiência enorme, obriga a repetir exames, portanto, é um consumo de recursos desnecessário, e portanto há aqui algumas medidas interessantes que pelo menos contribuem para o debate de um tema que de facto vai ser fundamental também para Portugal nos próximos anos, porque com o investimento da população sabemos bem que quer as pensões, quer a saúde vão ser as despesas que mais vão carregar no Orçamento de Estado. É como dizes, o Orçamento de Estado não é só o Orçamento da Segurança Social, já hoje parte das pessoas do setor das não contributivas já são pagas pelo Orçamento de Estado e com o tempo será ainda maior, como dizes, incluindo também nas despesas de saúde. Olha, eu trago a má moeda e a má moeda eu escolhi Elon Musk pela sua participação muito... enfim, de altos e baixos no Twitter, desde que ele comprou. Ele pagou um balúrdio pelo Twitter e ganhou grande visibilidade, mas tem feito muitas alterações, tem irritado muito os seus clientes. Vamos tratá-los como ele como empresário e eles como cliente. Eles, a nós, que eu também sou cliente que ocupamos desta rede social. Estamos a falar de uma rede social com uma dimensão gigante, com um peso, com uma influência mesmo muito grande. Portugal não é dos países onde isso mais acontece, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo aqui ao lado em Espanha, é muito mais do que em Portugal. E, basicamente, o que Elon Musk tem tentado fazer é o seguinte: a Twitter é uma grande empresa, mas é um péssimo negócio, tem sido um péssimo negócio para os seus donos. E Elon Musk está a tentar, basicamente, fazer com que os utilizadores paguem. E paguem para ter melhores serviços do que aqueles que não pagam, tentando fazer uma diferenciação. Isto tem irritado muito, porque no fundo tem-se retirado o serviço que antes era gratuito. E há uma parte que eu entendo, porque foi um dos pecados originais no princípio da internet, por exemplo, os jornais cometeram esse pecado, a imprensa, foi oferecer tudo, achando que a publicidade pagava tudo. E depois, quando mais tarde se começou a cobrar pelos conteúdos, porque a publicidade não era, afinal, suficiente para viabilizar estes negócios, houve também muitos leitores que primeiro reagiram muito mal. Hoje, felizmente, já não é assim. Há centenas pelo menos mais de 100 mil pessoas em Portugal que pagam para ler jornais e informação, o que é bom. Nós dou sempre o mesmo exemplo: quando ninguém vai a um advogado e à espera que não pagar uma consulta, ninguém chama um canalizador à espera de não pagar, mas muitas pessoas passaram a achar normal ler informação sem pagar, como se ela fosse de produção gratuita, quando não é. E mudar isso não é fácil. Mudar isto não é fácil porque a grande parte, a culpa foi nossa, entre aspas, que eles começaram por oferecer. E Musk está a tentar reverter o mesmo. Então eu percebo que haja uma parte de seguidores do Twitter que fica irritado porque está a perder serviço, e há uma parte que eu entendo. Quem investe quer ganhar dinheiro, o Sr. Musk quer ganhar dinheiro e, portanto, está a tentar rentabilizar. Agora há outra. Quer ganhar dinheiro e, já agora, fazer só um pequeno parênteses, comprou o Twitter com um grande nível de dívida, que ficou dentro do Twitter e, portanto, precisa mesmo de receita para pagar as contas. Aquilo é um péssimo negócio mesmo. Como é que o negócio tem tantos clientes que é tão utilizado, mas não fatura. Como se fosse um lugar físico, era um lugar apinhado de gente, sempre gente a interagir muito, a falar muito uns com os outros, etc. Mas ninguém gastava dinheiro. Bom, mas depois há outra parte, e foi isso que me traz esta semana. Ele tem feito sucessivas alterações e, na minha opinião, tem tratado mal os clientes, porque não os informa antes do que vai fazer, porque não explica e porque altera as coisas de um dia para o outro e às vezes corre-lhe mal. O que aconteceu recentemente foi que, de repente, ele, sem aviso, colocou um limite ao número de tweets que as pessoas podiam ler. E então, ou pagavas, e aí tens um acesso ilimitado, como era antes, ou então só podias ver, no princípio, aquilo que parecia que era, só podias ver 600 tweets, e parecia-te um sinal
a dizer você atingiu o limite. Isto apanhou muita gente de surpresa porque ninguém sabia. Você atingiu o limite diário, como se fosse uma taxa de alcoolemia, tipo, já não pode beber mais. Aliás, ele depois veio dizer, vão ter com as vossas famílias, saiam daqui. Quer dizer, isto é mesmo tratar mal os clientes. E o que aconteceu? Muita gente criticou, muita gente disse, vamos já embora daqui. No passado já tinha havido ameaças de mudar, sobretudo para o Mastodon, mas depois o Mastodon não tinha a dimensão que tem o Twitter. De facto, o Twitter é uma máquina poderosíssima de informação, de dados, de seguidores. E o que aconteceu? A Meta, esse grande gigante, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, anuncia o Threads, portanto um novo serviço semelhante ao do Twitter. E isso, quer dizer, a Meta já não é o Mastodon, já é uma empresa muito grande. E então, imediatamente, Elon Musk, sem o dizer, na prática recuou. O que é que isto quer dizer? Lições deste caso, enfim, o Sr. Musk não tem nenhuma lição a aprender connosco, pelo contrário, com toda a certeza, mas lições que eu acho que se podem retirar disto. Primeiro, nunca trate mal os seus clientes. Fale com eles, seja transparente, e se precisa de aumentar, com certeza, mas explique, não seja arrogante, não os trate mal. E segundo, a concorrência é linda, porque quando a Meta percebe que há aqui uma hipótese de dar uma bicada, lança o Threads tem um nível de pré-inscrições muito grande, 10 milhões, salvo erro, logo a abrir, e o Sr. Musk recua. Portanto, mais uma vez, o grande aliado do consumidor é sempre a concorrência quando ela existe, como é normal. Chegados aqui, André, vamos ao nosso Mistério Sombra, à nossa convidada de hoje. E a nossa convidada, que vai trazer o seu mistério, é a Sara Antunes. A Sara Antunes é a diretora de comunicação e conteúdos do Doutor Finanças, é autora de um livro também que saiu recentemente sobre finanças pessoais, chama-se Ganhar, Poupar, Investir, e ela traz um mistério que é porque é que o crédito mal parado não está a subir. O crédito mal parado teima em não aumentar. Mas como? Esta semana, o Banco de Portugal divulgou os últimos dados estatísticos referentes à concessão de crédito. Depois da subida de juros expressiva, a que assistimos desde o ano passado, o aumento do crédito mal parado era algo expectável. Só que não. Há atualmente menos de 300 milhões de euros em mal parado no crédito de habitação, o que corresponde a apenas 0,3% do crédito concedido. Se recuarmos a 2018, por exemplo, o crédito mal parado superava os 2 mil milhões de euros, o que representava mais de 2% do crédito total concedido. Este indicador continua assim em mínimos históricos, e isto num contexto de aumento expressivo das taxas de juros que passaram para as famílias de negativas para valores superiores a 3%. Ora, como é que é possível que isso não se reflita no crédito mal parado? Bom, para isto estarão a contribuir vários fatores. Por um lado, temos o desemprego baixo, que garante o rendimento das famílias. Por outro, estamos a assistir a negociações de condições de financiamento por parte das famílias com a banca, que têm procurado assim reduzir os seus encargos mensais. Mas há mais. As medidas macroprudenciais introduzidas pelo Banco de Portugal em 2018 estarão agora a ter o efeito desejado. Em causa está o travão ao endividamento, com as regras a ditarem que as responsabilidades das famílias com o crédito não podem ultrapassar os 50% do seu rendimento. Com isto, o Banco de Portugal quer garantir que as famílias têm margem para, por exemplo, suportar subidas de juros futuras, que é precisamente isso que está a acontecer. Ao mesmo tempo, continuamos a observar montantes de depósitos altos, com as famílias a manterem uma parte das suas poupanças no banco, o que lhes mantém a margem de poderem suportar mais encargos, e continuam a poder usar o seu PPR de forma até mais alargada para pagarem as suas prestações de crédito habitação. Tudo isto junto tem assim contribuído para a manutenção do incumprimento das famílias em níveis historicamente baixos, contrariando assim algumas expectativas. Esperemos que este mistério se mantenha por muito tempo e que o fantasma do mal parado continue na sombra. Muito obrigado, Sara, por esta participação e por este mistério que nos deixa a pensar.
como é que perante os fenómenos recentes, económicos, que temos assistido e tem devastado tantas famílias, estes índices ainda estão como estão, é uma oportunidade, aliás é um tema, André, que tu também acompanhas muito e desde sempre, portanto estou certo que... É um bom tema para discussão. É um bom tema para discussão, porventura noutros episódios deste podcast. André, foi um gosto ter-te aqui comigo neste episódio e quero agradecer também a si, que está desse lado, mais uma vez por ter estado neste Mistério das Finanças. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, boa tarde. André, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O Mistério das Finanças. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo.